Entrevista. Historiador e arqueólogo fala sobre trabalho feito em Andradas por especialistas da USP. Na edição de ontem do Jornal da Cidade foi apresentada matéria sobre os 3 arqueólogos e o antropólogo que estiveram fazendo o levantamento dos bens móveis e imóveis do município. De acordo com eles, o objetivo é possibilitar que estes locais sejam tombados. Para isso foram visitadas adegas, casarões, muros e construções antigas. Para falar sobre o assunto e explicar outros detalhes deste importante trabalho, estamos recebendo ao vivo o historiador e arqueólogo andradense Bruno Pastre. Bruno, em primeiro lugar, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bruno, interessante esse trabalho. Ontem, enquanto os dois, o antropólogo falava, a arqueóloga falava na edição de ontem do Jornal da Cidade, as pessoas já começaram a ligar aqui para a Rádio Vinícola para dizer, olha, eu conheço determinado local, eu tenho determinado objeto que pode interessar a essa pesquisa. Então é um assunto que já despertou o interesse da nossa população de maneira imediata. Esse é o objetivo, né? Nosso trabalho dos arqueólogos é inconcebível praticamente sem a participação da população. Né? O território de Andradas é muito grande e se formos cobrirmos a pé, olhando para o chão, fica muito difícil. Nós necessitamos da colaboração, principalmente dos trabalhadores rurais, né? Para poder identificar algum tipo de objeto que se encontra nas plantações, quando faz aqui a arada da terra, o passo subsolador, aparece uma pedra talvez um pouco estranha, para poder notificar a gente, porque esse que é o nosso trabalho, né? E contrastar que se realmente era um bem arqueológico ou simplesmente uma pedra normal, né? É isso que você falou, parece uma pedra meio estranha, não é? Vamos explicar isso para o ouvinte, porque a partir de hoje ele pode estar antenado nessa questão, Bruno. Então, principalmente, né, Andradas tem, vamos dizer assim, dois tipos de possibilidades de ocupação, né? Uma ocupação mais antiga, talvez datando de 8.000 anos, 9.000 anos antes, né, do atual, que é uma ocupação muito antiga, eram grupos que eram muito nômades, então eles ficavam em grutas, em cavernas, iam caçava, mudava de uma gruta para outra. Então, vestígios deles, principalmente, são lascas, né? Lascas é realmente muito difícil a gente identificar, porque isso parece umas pedras lascadas mesmo, né? Nós vamos estar trabalhando agora nesse primeiro semestre e passando nos bairros rurais, entregando para líderes comunitários da região alguns kits de referência para as pessoas terem noção do que é uma lasca, quais tipos de lasca que existem, o tamanho, para poder, caso aí, ter uma referência do que poder ver, né? Esses grupos viviam principalmente nas grutas, então, né, eu tenho um sítio, tenho uma gruta na minha propriedade, e pode ser que tenha alguma coisa, assim, é possível que tenha realmente alguma coisa, porque talvez não tenha se identificado, porque é muito difícil mesmo para uma pessoa que não é especialista ver isso. O que eu recomendo para esses grupos, que eram nômades, é se vocês conhecem algum tipo de gruta que talvez tenha alguma pintura, ou que você acha que tem uma condição boa, imagina que você, né, que visita a gruta e fala, nossa, acho que é um lugar que eu poderia viver, né, que eu poderia estar aqui, é um bom indício, já que pode ter um lugar de habitação. E com relação aos outros grupos, que são uns grupos que já cultivavam agricultura, que caso de 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos atrás, eles tinham aquelas pedras polidas, né, que o povo antigo dizia, pedra de raio. Aqueles machados, grandes pedras que utilizavam mais para agricultura mesmo, para plantação. E esses ficavam mais fora das montanhas, mais nos vales, provavelmente aqui na região do Rio Jaguari, nessa região, que é mais provável que a da agricultura, né? Que é difícil, se hoje já é difícil plantar lá na Serra dos Lima, né? Como já é íngreme, imagina há 5.000 anos atrás. Ô Bruno, quando você falou de pedra lascada, seria, deixa eu ver se eu entendi bem, há 8.000 anos atrás, como você citou, portanto 6.000 anos aproximadamente antes de Cristo, se fazia determinado objeto com pedra, ele ia caçar um animal, ele pegava uma pedra, fazia um objeto para aquele fim, e desse objeto restam resquícios, seria isso? Isso, geralmente nós podemos encontrar, vamos dizer assim, basicamente 4 tipos de objetos nesse caso. O núcleo, vamos dizer assim, tem uma pedra grande que as pessoas tiraram lascas dela, então essa ficou uma pedra deformada, então ela não tem mais, né, função, mas dá para você ver que alguma coisa saiu dela.
Aí tem o resíduo de lasca, que é, por exemplo, a pessoa está tentando fazer uma ponta de flecha, ela vai quebrando a pedra e aí sobem uns resíduos. Aí pode encontrar a própria, talvez uma ponta de flecha, seria algo incrível, uma faca, né? Aqui na Casa da Memória tem, né, ponta de flechas antigas. E pode encontrar talvez aí fragmentos de quando depois que quebrou, né, o descarte. A pessoa usou bastante a flecha, falou agora não dá mais para usar. Então uma ponta de flecha já não está perfeita, né? Esses são, vamos dizer, os resquícios mais possíveis de ser encontrados nesse período. Você citou a Casa da Memória, ela tem flechas que foram encontradas em Andradas dos tempos anteriores à chegada dos primeiros moradores? Sim, a Casa da Memória tem. Ainda não foi feita uma análise profunda de a idade dessa pedra, do tipo de pedra, tipo de tecnologia que foi utilizada, mas existe sim. E principalmente a Casa da Memória tem pedras polidas, machado de pedra polida que foi encontrado. Infelizmente ainda não conseguimos traçar de onde vieram, ainda estamos tentando fazer esse trabalho, mas é muito importante. E isso revela que realmente de fato existe a presença deles, e nós estamos aqui como arqueólogos para poder tentar encontrar os sítios arqueológicos. A Casa da Memória é em frente ao posto do Valdomiro ali, isso, né? Exato. Tá funcionando normalmente? Tá aberto a parte da tarde. Interessante, hein? Morador de Andradas, vem pra cidade e faça um passeio cultural. Você que mora em Andradas ou na região, quando vier pra cá, por que não ir lá conhecer, né, Caroline? Isso, eu gostaria de perguntar se aqui em Andradas já foi encontrado algum artefato, fora os objetos ou vestígios assim, se já encontraram algum tipo de artefato aqui em Andradas. Nossas pesquisas agora nos últimos 4 dias, nós encontramos lascas, encontramos que nós chamamos de macetadores, né, que os indígenas coletavam muitos tipos de coquinhos, assim, então eles usavam pedras para poder quebrar esses cocos, assim, nós encontramos na região, né, do Campo Grotão, do Campestrim. E dá para saber o objeto mais antigo aqui de Andradas que já foi encontrado, de que a datação desse objeto, desse artefato? Então, datar uma pedra é muito difícil, né? Geralmente a datação da pedra vem pelo estilo dela, né? Que aparentemente quando nós olhamos uma pedra polida, uma pedra lascada, parecem todas iguais, mas é muito diferente. Existem diversos tipos de lascas, diversos tipos de flecha, diversos tipos de facas. Então é necessário um trabalho um pouquinho mais aprofundado para poder que a gente conseguir saber pelo menos se tem 7.000 anos, porque aí alguns grupos específicos usavam um tipo de flecha ou um tipo de lasca. E aí através da lasca a gente consegue saber talvez até que grupo que viveu em Andradas. Esse grupo, por exemplo, tem comunicação com a Amazônia, ou com o Paraguai, ou com o resto do Rio Grande do Sul, por exemplo. Não, interessante isso que você está falando, Bruno, porque, por exemplo, se é um tecido, se é uma cerâmica, vem a datação e fala, olha, de tal período tem até uma certeza, né, com relação... Mas a pedra, ela remete a milhões de anos atrás, né? Então, os primeiros homens pegaram aquela pedra, fizeram ali um objeto, usaram, e se pegar a pedra vai dar milhões de anos atrás, não tem como datar. Então tem que ser pelo modelo, não é como você citou. Então nós esperamos que nesse primeiro semestre vamos passar aí na comunidade rural e tentando mostrar que existe diversos tipos, né, tentar fazer esse trabalho de educação patrimonial. Agora, Bruno, antes eu quero falar, né, para o ouvinte da Rádio Vinícola que está ligando o rádio agora, nós estamos conversando com o Bruno Pastre, ele é historiador, ele é arqueólogo, não é, andradense, né, quero registrar também aqui a presença da mãe do Bruno aqui nos estúdios, não é, a Celina Pastre, não é, lá da Celine Confecções. Celina, seja bem-vinda aqui com o seu filhão participando aqui dessa entrevista conosco. Ô Bruno, você esteve com os especialistas da USP nos últimos dias, visitando inúmeros locais. Como é que foi esse trabalho? Dentro da perspectiva da nova gestão aqui do Rodrigo, né, nós estamos agora com um projeto de criação do que chamamos o inventário participativo do município. É um programa estadual que vamos dizer assim, que recompensa os municípios com dinheiro para que eles façam um mapeamento do que existe de possíveis patrimônios do município, né? Então, nós temos a ideia do Museu do Vinho, né, para poder valorizar o patrimônio das adegas. Estamos tentando também trabalhar com a questão do patrimônio material, a capoeira. Agora a Folia de Reis foi declarada patrimônio estadual de Minas Gerais, agora em janeiro. Sim. Então a Folia de Reis de Andradas agora também faz parte desse patrimônio.
Nós estamos trabalhando com esse tipo e também agora abrimos uma nova vertente. A vantagem do sítio arqueológico é que ele é quando qualquer sítio arqueológico que nós viemos a encontrar, ele é um patrimônio federal da União. Então ele recebe, o município vai receber recursos para poder fazer pesquisas, fazer trabalhos de educação, de visitação com as crianças. E é importante ressaltar para o ouvinte, né, que diferente do tombamento da casa, o sítio arqueológico ele tem uma legislação diferente. Não significa de forma alguma que o proprietário não vai poder plantar em cima do sítio arqueológico, que não vai poder construir uma casa. Isso não existe no sítio arqueológico. O sítio arqueológico ele está lá, já está identificado, caso a gente vier a identificar, né? Está lá identificado, e o proprietário vai poder manter suas atividades normalmente, e somente em um dia, por exemplo, quando ele for fazer uma mineração ou uma coisa muito agressiva ao ambiente, que vai precisar fazer um tipo de intervenção, que vai ser retirar os objetos que porventura estejam lá. Então é diferente, por exemplo, de um imóvel tombado, onde existe uma fiscalização e uma rigidez maior no controle do patrimônio. Ô Bruno, ontem até a gente explicou essa questão do imóvel tombado, que as pessoas às vezes elas podem se confundir, né? Mas como assim, vai tombar a casa, quer dizer, vai derrubar a casa, não é? Pelo menos na língua portuguesa, falar a palavra tombado dá a impressão de derrubar, e na verdade é o contrário disso, não é? Então essa palavra tombo, ela tem aí uma origem, não é? Que é portuguesa, e pode confundir um pouquinho as pessoas que ainda não sabem exatamente o que significa tombar um imóvel. Então, a palavra tombar vem do latim, que significa preservar mesmo. Então é uma política que existe já há séculos já no mundo inteiro, que consiste em tentar preservar, né, encarar os bens materiais como um documento, né? Hoje a gente não guarda a primeira carta do Pedro Vaz de Caminha, nós não guardamos livros, né, muito importantes, livros egípcios e muitos livros. É encarar que também existem informações preciosas nas casas, nos bens móveis, em tratar eles como uma fonte histórica para o futuro, né? Que aí, no caso, quem estudaria são os mesmos arqueólogos que estudam a cultura material, né? Agora, aqui em Andradas, na nossa região aqui, tendo sítios arqueológicos, é possível que isso, inclusive, crie um turismo nesse sentido? Com certeza. O trabalho, sim, caso existam sítios arqueológicos, né, a gente vai vir um recurso da União para poder a gente investir nisso, né? E investir primeiro, antes de tudo, garantir que a integridade física do local, e depois tornar aquele local um lugar visitável, tanto na perspectiva do turismo, quanto a questão da educação, né? Que é trabalhar com as escolas para as crianças entenderem a importância daquilo, e tem um lugar físico, material, onde elas poderem visitar e presenciar aquilo, né? Não precisa mais ir tão longe. Talvez em Andradas mesmo a gente já possa conseguir fazer esse tipo de educação. O pessoal da USP já foi embora? Já foram embora, sim. E agora, você vai manter contato com eles, Bruno? Então, agora o nosso próximo passo é tentar fazer um convênio do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural com a USP, para que seja um vínculo permanente, para que eles venham sempre, todos os meses, pelo menos uma vez por mês, para que nós podemos cobrir o máximo da área possível de Andradas. Eu falei aqui bastante na questão do patrimônio arqueológico indígena, né, de 5.000 anos, 7.000 anos, mas é importante ressaltar também que a questão da arqueologia envolve também monumentos históricos, né, como, por exemplo, possíveis senzalas, possíveis muros ou valas, divisões de propriedade, assim, coisas que pelo menos têm 200, 250 anos, assim, né, que Andradas é uma cidade relativamente recente, né, perto do contexto do Ouro Preto ou outras cidades, mas é possível a gente encontrar, talvez, esses indicadores. Então, se o ouvinte falar, nossa, mas eu acho que tinha uma senzala ali, ou acho que tinha um cemitério antigo, que eu já achou algum osso, por exemplo, seria algo muito importante para a gente estudar também. Mesmo não sendo muito antigo, também é um bem arqueológico que merece ser estudado, deve e merece ser estudado por a gente. Com certeza, ainda mais se estiver em pé, né? Construções antigas, muros, como você citou, que se estiverem em pé, e foi construído em 1800, por exemplo. É interessante. Imagina, construído por escravos. Né? Então você, ouvinte da Rádio Vinícola, talvez você conheça e tenha um tesouro na sua propriedade e não sabia. Vamos divulgar então o 3731, né, o telefone, para esse pessoal poder entrar em contato, ô Bruno. Então, liguei lá no Teatro Municipal, o 7244, 3731 7244.
Aí, né, uma recomendação importante pro ouvinte é que, se caso você já tem na sua casa, tudo bem, né? A gente pode aí ver, não vamos retirar de forma alguma, continua na sua posse, não queremos retirar nada, é sua propriedade, de hipótese alguma a gente vai retirar de vocês. Mas caso encontrar no lugar, assim, tô arando a terra e tenho ali, o importante é olhar, ver e não tirar do lugar, porque é justamente o lugar que pode ser o sítio. Então, se tira a pedra e leva para outro lugar, talvez esquece o lugar que encontrou e a gente depois não consegue achar mais o lugar que era o que pode ser o centro do sítio arqueológico, né? Exato. Bruno, gostaria então de agradecer a sua participação. Eu acredito que a Rádio Vinícola fez uma boa cobertura a respeito desse tema ontem. Mesmo. Muito obrigado aí pela presença e participação de vocês mesmo. Isso, mostramos, né, o antropólogo, é o Ricardo, se eu não estiver enganado, não é? Não, ele é o antropólogo, né? E a Laura, né, que é a arqueóloga, e hoje você aqui, historiador, arqueólogo andradense, já trabalhou lá na África, né, isso, Bruno? Mexeu com o pessoal lá, uma hora você vem aqui para contar essa história com detalhes aí do seu trabalho lá na África, viu, Bruno? Tá bom. Tá bom? Então quero agradecer a sua participação e deixar esse espaço sempre aberto para você. Isso, pode ter certeza que quando encontrarmos um sítio arqueológico, for devidamente registrado em Brasília, nós vamos voltar aqui em primeira mão para, com certeza, divulgar à população talvez esse possível patrimônio que a gente encontrou. Com certeza será uma boa notícia, Bruno. Jornal da Cidade.